Por Dentro do Assunto, com o Padre Ednei Batista. Oferecimento: Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo. Peregrinação para todos. Para esclarecer as suas questões e dúvidas em relação à Igreja Católica Apostólica Romana, a Mensagem apresenta Por Dentro do Assunto, com o Padre Ednei Batista. Pois é, mais uma edição do Por Dentro do Assunto, começando agora aqui pela Rádio Mensagem e também a Web Rádio Pés de Cristo, da Paróquia Espírito Santo, no oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo, Peregrinação para Todos, com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Evaldo Batista. Bom dia, Padre, a sua bênção. Bom dia, Deus o abençoe, que a nossa bênção também chegue aos nossos ouvintes, trazendo aí um dia de muita alegria, de muita paz para todos. Amém. Com os auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim, auxiliado também por Alexandre Oliveira. Obrigado mais uma vez, Alex, Deus abençoe. Estamos iniciando mais uma edição do Por Dentro do Assunto e hoje um apanhadão. Nós pegamos as informações, as perguntas que nos vieram pelo nosso WhatsApp 974110125 e também por e-mail para o jornalismo. Por enquanto, hoje, um descanso, né, Padre, para os telefones. Isso mesmo. Que volta na semana que vem para você participar conosco, a sua participação por telefone. Enquanto isso, o tema para reflexão, Padre. Ok. Hoje eu quero falar sobre o sacramento da unção dos enfermos, até para formar o nosso povo, né, instruí-lo quando e como pedir esse sacramento para alguém que esteja doente. Em primeiro lugar, devemos dizer que é um sacramento para pessoas que estão com uma doença grave. Grave não quer dizer que signifique que a pessoa vá morrer. Não tem que ser uma doença incurável. Uma doença grave que exige um tratamento mais aprofundado, né? Que leva mais tempo. Então, o sacramento da unção dos enfermos se pede para pessoas nessa situação. Quer dizer, quando a pessoa está com uma doença simples, né, uma gripe, um resfriado, uma alergia, não é o caso de pedir a unção dos enfermos. Não se trata de uma doença grave que vai levar tempo para ser curada, né? Nesse caso, pede-se uma bênção. Se a pessoa quiser também um auxílio espiritual para aquela situação que está vivendo, pede-se uma bênção, né? Que tem também o seu valor, mas não precisa ser o sacramento da unção dos enfermos. Também devemos dizer que há algumas situações que, embora sejam situações de risco, não é o caso de pedir a unção dos enfermos, porque a pessoa não está doente. Vamos pensar na gravidez, né? Quando a mulher está aguardando então um filho e vai passar por um processo cirúrgico do nascimento dessa criança. Claro que é uma situação de risco, mas não é o caso de pedir a unção dos enfermos, porque a mulher não está doente. Gravidez não é doença, né? Pelo contrário, é uma graça. Aí, para a situação de risco que a pessoa corre, pede-se uma bênção. Existe a bênção antes do parto, né? Então, para a mulher que está para dar à luz, juntamente ali com seu esposo, com a família, a gente reza nesta intenção. E mesmo quando uma pessoa vai fazer uma viagem longa, de avião, a pessoa, por exemplo, tem medo, ela diz, mas é bom, vai que acontece alguma coisa. Não é o caso de pedir a unção dos enfermos. Peça-se também uma bênção, porque a graça de Deus vai atuar na vida da pessoa e Deus querendo, nada de mal vai acontecer, né? Para que essa viagem se realize com tranquilidade, tá? Então, pedir o sacramento da unção para casos de doença grave, não qualquer doença e muito menos em situações que doença não são. Quem deve pedir o sacramento? A própria pessoa, se ela está em condições, né? Partindo do fato de que ela tem fé, de que ela tem uma vivência eclesial, participa dos sacramentos, e não partindo da ideia de que o sacramento é mágico, né? Eu estou doente agora, então se eu pedir a unção eu vou ficar bom. Não, nenhum padre diz que ao dar a unção a pessoa vai sarar necessariamente. Embora a gente reze pedindo o dom da cura física,
mas isso está no poder de Deus, é Ele quem sabe. A gente pede o sacramento para que a graça de Deus esteja conosco, quer curando-nos, quer dando-nos força para enfrentar aquela situação de enfermidade, né? Com paciência, com confiança em Deus. Mas também pode ser a família da pessoa, quando a pessoa mesma não está em condições, mas sempre partindo da fé, da vivência da pessoa e nunca dessa ideia supersticiosa de que o sacramento vai curar a pessoa, né? Nenhum padre realmente pode também prometer isso. O ideal é que se peça o sacramento da unção quando a pessoa está consciente. Então não precisa a pessoa estar já condenada à morte, né? Decretada à morte por parte dos médicos para chamar o padre para dar unção. E também se deve tirar da cabeça das pessoas que o sacramento da unção é para que elas morram. Não. Todo sacramento é graça de Deus para que a pessoa viva, para que esteja bem. Então não quer dizer que recebendo a unção a pessoa vai morrer. Por isso mesmo não se fala mais de extrema unção. Fala-se de unção dos enfermos. Se a pessoa está enferma, com uma doença relativamente grave, então ela pode pedir a unção ou a família. Isso não quer dizer que vai apressar a sua morte, por isso não precisa ter medo, né? E o importante é que a pessoa, estando consciente, participe daquele momento da oração, né? Receba a palavra de Deus, a fala ali do ministro, do padre, né? A orientação, que ela comungue também depois, complementando aí toda esta ação de Deus na sua vida. Então vamos ficar com este ensinamento para a gente ter essa compreensão boa sobre o sacramento da unção dos enfermos. E lembrar também que uma pessoa idosa, com bastante idade, também não vamos pensar, porque hoje fala assim, idoso 60 anos. Tá, mas tem gente com 60 anos que está muito bem, né? Então vamos pensar dos 80 para cima, quando a pessoa realmente está mais debilitada, ou mesmo não estando debilitada, ela está numa situação de risco maior, né? De morte, por causa da idade mesmo que está avançada. Então, também o idoso pode receber a unção dos enfermos. Muito mais ainda se ele já está impossibilitado de sair de casa, de ir à igreja, né? Também ele ou a família podem pedir o sacramento da unção dos enfermos. E quando a pessoa está no hospital, né, é bom cuidar para que não todas as pessoas da família peçam ao padre para ir lá ungir. Porque acontece às vezes que um padre está indo ao hospital ver uma pessoa, tem mais 2, 3 padres indo ver a mesma pessoa. Aí quando se fala isso para a família, dizendo, olha, mas chamaram vários padres. Mas é bom, né, padre? Se vem mais é bom. Não é mal, mas não é necessário também. E por outro lado, né, os padres têm várias ocupações. Então, de repente, você deixa uma ocupação, vai num horário apertado até o hospital, chega lá, tem outro padre já dando a unção, e quando você está saindo, encontra com um terceiro. Então, quando alguém estiver doente na família, né, haja um acordo para dizer quem vai chamar o padre. Né? Se não for a própria pessoa, que uma só pessoa fique encarregada. E depois, se esse padre não for, então se chame outro. O que não deve acontecer é que todos os familiares, né, cada um mora numa paróquia, cada um pede para o seu pároco ir ver o seu parente. Daqui a pouco os padres estão se encontrando, pensando que é a reunião do clero lá no hospital, né? Então essa orientação acho que é importante para que a gente aproveite mais a graça de Deus e para que a gente se organize mais na forma de pedir o sacramento da unção dos enfermos. O senhor é muito espirituoso. Pode ser pensado dessa forma. Pois bem, mas entendeu, né? Boa reflexão. Povo de Deus, não chame vários padres. É bom, quanto mais bênção, melhor, sim e não, né? Porque cada um tem seu a fazer. Verdade. Padre, continuando por dentro do assunto de hoje e reforçando, hoje não atenderemos as ligações, né? Já temos bastante perguntas que juntamos durante esses dias e algumas perguntas que vieram para a gente, algumas não, muitas perguntas que vieram pelo nosso WhatsApp, atenderemos agora. Começamos com a pergunta da Graziela da Vila São Pedro, padre. Por que não dizer amém no final do Pai Nosso durante a missa? Essa é uma norma litúrgica, né? Uma orientação litúrgica, porque a oração do Pai Nosso, ela como que continua, né?
ela é desdobrada, sobretudo aquela expressão livrai-nos do mal, né, é desdobrada numa oração que se segue, feita só pelo presidente da celebração, chamada embolismo, né, e depois se conclui com a aclamação do povo, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que é uma aclamação bíblica. Se vocês repararem bem, os evangélicos, quando rezam o Pai Nosso, eles terminam a oração do Pai Nosso com esta expressão: pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Eles não inventaram isso, isso está na Bíblia, né? E nós, católicos, também usamos essa expressão bíblica ligada ao Pai Nosso, só que não logo em seguida, mas após esta oração do padre. E isso na liturgia. Então prestemos atenção, não é pecado dizer o amém, mas é uma orientação litúrgica, uma prática litúrgica católica, não se dizer o amém logo após o livrai-nos do mal, né? E porque continua então a oração do Pai Nosso na voz do presidente da celebração. E o amém é substituído por esta aclamação da Assembleia: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Graziela, aí da Vila São Pedro, pela pergunta que mandou pra gente. A próxima pergunta, padre, a pessoa pediu para não ser identificada. Às vezes, dando a comunhão, quando o padre vê que vai faltar hóstia na vasilha para distribuir para o povo da fila, ele as divide. Não seria um sacrilégio quebrar o corpo de Cristo no meio assim? Não, né? Porque antes desse momento, se for necessário, o padre quebra já a hóstia na hora do Cordeiro de Deus, né? Ali não se está desrespeitando a realidade sagrada que é a Eucaristia, mas é um gesto que simboliza a própria Eucaristia. Porque a Eucaristia é o sacramento da morte e da ressurreição de Jesus, né? É o corpo glorioso, mas é também o corpo imolado. Então, quando se quebra a hóstia na hora do Cordeiro de Deus, simboliza-se com esse gesto a morte, né? Ele morreu por nós. E quando se coloca um fragmentozinho da hóstia consagrada no vinho, né, ali é a ressurreição, né, que de novo a vida volta ao corpo de Cristo. Então é símbolo, porque Cristo está sempre vivo, ele está vivo para sempre depois da ressurreição, mas nós simbolizamos para como que lembrar-nos que ele morreu por nós e ressuscitou por nós. E o que está na Eucaristia é o Cristo que morreu, sofreu, mas que também ressuscitou. Então não há nada de sacrilégio. Sacrilégio quer dizer o desrespeito, né, a uma realidade sagrada. Então quando a realidade sagrada não é tratada como tal, né, mas é banalizada, ela então, nós dizemos que cometeu-se um sacrilégio. Mas mesmo quando se parte a hóstia para fragmentá-la em vista de distribuir para mais pessoas, de forma alguma se está cometendo sacrilégio. Não confundamos as palavras, né, e nem os gestos. Isso cabe também aos ministros que distribuem a comunhão, também pode se fazer. Claro, numa necessidade, né? Não se faça isso sem uma real necessidade. Sim. Por isso, cabe ao sacristão, aos ministros, quem cuida disso, estar sempre atento para colocar partículas a serem consagradas em quantidade suficiente para que todos comunguem, né? Pelo menos uma hóstia para cada um. Mas, excepcionalmente, pode acontecer de faltar. Então, para que as pessoas não fiquem privadas de receber a Sagrada Comunhão, faz-se a fragmentação. Obrigado por essa pergunta aqui no Por Dentro do Assunto. Pediu para não se identificar. Quer saber se não dar o dízimo perde a salvação? Difícil, né, da gente dizer isso, mas deve haver um motivo para tanto. É claro que a oferta do dízimo não faz parte dos 10 mandamentos, nem das bem-aventuranças, mas faz parte do compromisso daquele que segue Jesus Cristo, né? Que é convidado a partilhar do que tem e do que é, e inclusive para colaborar com a manutenção das necessidades da sua comunidade, da sua igreja, da sua paróquia, né? Para a prática do bem, porque o dízimo também se destina, pelo menos parte dele,
a caridade fraterna, o socorro dos necessitados. Então eu penso assim, que alguém que diga eu não quero dar o dízimo está fora daquilo que é o ser cristão. Não sei se vai perder a salvação por causa disso, mas tem um ponto ali que está cego, né, na sua vivência de fé. Agora, outra coisa é não poder. A pessoa, por exemplo, que não tem salário, né, uma dona de casa que trabalha, mas não tem salário e talvez não tenha condições de dar o dízimo, é outra história. Mas aí não é não querer dar, mas aquele que trabalha, que tem um salário, que pode fazê-lo como sinal de gratidão, né? Eu penso que deveria ir por esse caminho. Dom Nelson, que foi nosso bispo, ele dizia uma frase muito interessante. Ele dizia assim: toda pessoa que é evangelizada, isto é, foi tomada pelo evangelho, se torna dizimista. É verdade, porque aquele que reconheceu a bondade de Deus, que reconheceu que Deus fez tanto na sua vida, que tudo que ele é e tem é devido à graça e à misericórdia de Deus, será agradecido. E uma forma de mostrar gratidão é partilhar, né? É dividir um pouco do que tem com os outros, seja na comunidade, seja nas suas necessidades pessoais. Então, talvez essa pessoa devesse pensar: eu não dou o dízimo por quê? E isso deveria ser um critério para se analisar que tipo de cristão é. E não adianta usar argumentos de que porque existe corrupção, porque existe desvio, porque isso existe em todos os setores da vida, né? Agora, na igreja pode até haver, mas não é uma coisa generalizada. Em geral, tudo aquilo que é ofertado pelos fiéis da comunidade é aplicado no bem da coletividade, na manutenção da vida paroquial, nas construções, em tudo aquilo que é necessário, né? Porque embora a gente viva uma atividade que é também espiritual, religiosa, mas a gente não vive só do espírito, né? Precisamos de espaços, precisamos de funcionários, precisamos de recursos, né? Para manter toda essa estrutura. Então, mais do que responder se vai ser salvo ou não vai ser salvo, porque aí é Deus que conhece o coração da pessoa, eu digo, serve essa questão para a pessoa analisar a sua qualidade de fé. O Lúcio do Parque Santo Antônio quer saber: não compreendi muito bem quais as diferenças entre presidir, celebrar e concelebrar a Santa Missa. Certo. A missa, ela é uma celebração, né? Celebrar quer dizer celebrizar. Celebrizar é tornar célebre, isto é, engrandecer. Então, na missa, nós tornamos célebre ou engrandecemos o gesto de Cristo em nosso favor, a sua entrega na cruz e a sua ressurreição. Então, nós tornamos presente e engrandecemos. E, ao mesmo tempo, nos envolvemos, né? Nos tornamos parte desse gesto de Cristo. Por isso, nós dizemos que participamos da missa. Celebramos participando, isto é, tomando parte, né, unindo-nos a Cristo. Por isso também tem sentido que nós ofereçamos, através da missa, nosso agradecimento, nosso louvor ou a entrega de nossos pedidos a Deus, porque nós participamos. Agora, como uma celebração, ela é celebrada, ela é realizada por todos, cada um no seu lugar. Então, o padre, né, ele preside, isto é, ele coordena, ele está à frente, é ele quem dirige a celebração, enquanto os fiéis participam, isto é, tomam parte. Mas não é só isso, é que o padre, enquanto presidente, ele faz às vezes do Cristo cabeça, porque é o próprio Cristo quem celebra, quem preside a Eucaristia. O povo participa e celebra como o corpo místico de Cristo, né? Então, cada qual, ao seu modo, celebra a Eucaristia. Todos celebram, mas o padre preside, o povo participa. O que é concelebrar? Concelebrar é o que se diz dos outros padres ou diáconos que estejam presentes àquela celebração. Então, todos celebram,
o padre que está à frente da celebração preside, os outros padres e diáconos, no caso ministros ordenados, então, eles concelebram, né? Eles presidem junto, vamos dizer assim, mas celebram junto com todas as pessoas. Então são termos bem técnicos, bem específicos, né? Não dá mais valor a uma pessoa do que a outra. Todos estão celebrando, porém o padre principal presidindo e os demais concelebrando, e o povo participando, mas todos estão celebrando aquele ato de louvor a Deus através do sacrifício de Cristo. Eu vou aproveitar o gancho. Obrigado, Lúcio, aí do Parque Santo Antônio. O povo que participa. Padre, até que ponto sabemos que nós, participando da celebração, temos os nossos momentos das respostas, cantar junto, mas no gestual a gente acompanha às vezes, se não toda a Assembleia, alguns fazendo a vênia, enfim, junto com o padre. Sim ou não pode? Nem sempre. Há gestos que são comuns entre o presidente e a Assembleia. Há gestos que são só do presidente e há gestos que são só da Assembleia. Então, não se usa como regra na liturgia acompanhar os gestos do presidente, porque tem gestos que são só dele, o povo não vai fazê-lo junto. E da mesma forma, tem gestos que são só da Assembleia, o presidente não vai fazer junto. Dar um exemplo aqui. A vênia no início da celebração. Vênia é a reverência, ou aquele inclinar-se diante do altar. Quem é que faz este gesto? O presidente da celebração e os ministros que estão junto a ele no altar. Aqui podem ser ministros da comunhão, leitores, coroinhas. Esses, quando entram, fazem a reverência diante do altar. O povo não faz. Outro gesto que é só do padre é quando ele estende a mão, né? Se ele está concelebrando, ele estende a mão na direção do pão e do vinho. Só ele faz isso, o povo não faz. Na hora da oração eucarística, só o padre e os concelebrantes ficam com as mãos levantadas, o povo não. Mas tem os gestos que são só do povo e o padre não faz. Ajoelhar-se na hora da consagração. O padre não se ajoelha, nem os concelebrantes se ajoelham. Mas o povo sim. Então a regra não é fazer tudo o que o padre faz. A regra é conhecer a liturgia e saber que há gestos do presidente, há gestos do povo, né? E há alguns que são comuns. Por exemplo, na hora do Pai Nosso, todos erguem as mãos e rezam o Pai Nosso, né? Na hora da saudação ali, do abraço da paz, tanto o presidente quanto o povo se cumprimentam. Então, há gestos comuns e há alguns que são específicos. É bom saber quais são a partir do estudo, da formação, da leitura, da catequese, para não criarmos, né, uma estrutura dentro de uma estrutura que já existe. Como até no momento em que está sendo incensado, o povo também faz o gesto e não há necessidade. O presidente, ele faz a vênia para aquele que o incensa. E depois, quando o povo vai ser incensado, o povo faz a vênia para aquele que incensa. Da mesma forma, quando o presidente vai incensar o altar, ele faz a vênia para o altar, para a cruz, o povo não. Então essas coisas têm que se aprender na catequese, na formação, e não ir se fazendo porque viu os outros fazerem ou porque acha que é assim. Perfeito. É o Por Dentro do Assunto aqui na Rádio Mensagem e também pela web Rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo, Padre Ednei Valdo Batista, nos auxiliando para entendermos mais e melhor a nossa fé, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Pediu para não ser identificado. Uma pessoa que só tem o sacramento do batismo pode se confessar? Pode. O sacramento do batismo é o primeiro sacramento, né, o mais importante, poderíamos dizer assim, que nos abre para uma vivência cristã. Depois, ele é complementado pela crisma, né, que é a confirmação no sentido da pessoa tomar consciência, e pela Eucaristia,
que é o alimentar-se constantemente da presença de Cristo. Esses são os 3 sacramentos de iniciação cristã. Porém, o batismo já abriu as portas para essa iniciação cristã. Então, mesmo que ela não tenha feito a primeira Eucaristia e mesmo que ela não tenha recebido uma catequese, mas se ela sentir no coração o desejo de se confessar, ela poderá fazê-lo e validamente. Então, não há nenhum impedimento para isso. Nós não fazemos normalmente, né? O atendimento das confissões está associado à preparação imediata para a primeira Eucaristia. Mas não haveria nenhum problema que uma criança que ainda não fez primeira Eucaristia ou vai demorar para fazer, ou que se não, nem estiver na catequese, possa se confessar. Desde que ela seja batizada, pode e receber de fato o perdão de Deus validamente. Obrigado por sua pergunta, viu? E o senhor falou de criança, eu vou aproveitar que a mamãe Helena é do Jardim Uirá. Acredito que ela interpretou a pergunta da filha Clara, que tem 9 anos. Se foi Cristo que remiu nossos pecados e nos trouxe a salvação, então todos os que vieram antes de sua vinda não foram para o céu? Foram sim. A obra redentora de Cristo, ela é universal, né? E ela é atemporal, no sentido de que não se restringe ao tempo. Então não é que precisou acontecer para que os seus efeitos fossem aplicados. Pelo fato dela acontecer e em Deus já ser uma realidade, os méritos de Cristo futuro já foram aplicados àqueles que viveram antes dele. Então, a redenção de Cristo, ela é para frente e para trás. O seu efeito é tanto no sentido de quem vem depois, quanto para quem veio antes. Claro que você vai me dizer, mas não precisa ter a liberdade? Sim. E a Sagrada Escritura, ela usa uma expressão bonita, acho que na carta aos Hebreus, quando fala daqueles que foram salvos, ou que vieram antes de Cristo. Diz que eles foram salvos em esperança, isto é, porque esperaram, porque acreditaram, porque foram fiéis a Deus no seu tempo, com o seu jeito, e sempre na expectativa do Salvador, eles foram salvos em esperança, né? Então a gente pode ter essa segurança de que a redenção de Cristo, ela operou seus efeitos tanto para o futuro quanto para o passado. Desde o primeiro homem foi resgatado por Cristo. E São Pedro, na segunda carta dele, me parece, tem ainda uma expressão interessante, que ele diz assim, que nós usamos no creio, né? Quando dizemos que Jesus morreu, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos. São Pedro diz que enquanto Cristo esteve na mansão dos mortos, da Sexta-feira Santa até a ressurreição, ele foi pregar aos espíritos que ali estavam. Então, aqueles que tinham vindo antes dele, receberam também dele o Evangelho, puderam abrir-se à salvação que ele ofereceu, né? Mas são modos de dizer que Deus tem os caminhos dele, que Deus providencia para que todos, de fato, alcancem a salvação que ele quer para nós, exigindo sempre como mínima condição a liberdade, mas da parte dele ele faz todo o resto para favorecer-nos o acesso à salvação. Padre, o tempo está se esgotando, infelizmente não deu para atender todas as perguntas, mas fica um pouco mais para a semana que vem. Se Deus quiser, e estaremos aqui. Sim, quero aproveitar e pedir a sua bênção. Tá muito bom, vamos agradecidos a Deus mais uma vez, terminar o nosso programa e guardar no coração estes ensinamentos, esta catequese, esta formação que nos é oferecida aí a cada semana. E vivê-las, né? Caminhar sempre mais corretamente na prática da fé e ajudar outras pessoas também a fazer essa experiência tão bonita e tão necessária para todos nós. Que desça sobre todos e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus o abençoe hoje e sempre também, Padre. Muito obrigado. Eu que agradeço por mais essa oportunidade e o povo de Deus também por aprendermos um pouco mais em relação à nossa fé, melhorar a nossa caminhada na Igreja Católica Apostólica Romana. Foi muito bom, gostei
e o povo de Deus também. Ficando por aqui, no oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiqueira Turismo, peregrinação para todos, com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Valdo Batista, auxílios técnicos de Antônio Márcio Buim e Alexandre Oliveira. Nós vamos ficando por aqui, pela Rádio Mensagem e também pela Web Rádio Pés de Cristo da Paróquia Espírito Santo, mais uma edição do Por Dentro do Assunto, que volta na quinta-feira que vem. Você acompanhou na Mensagem Por Dentro do Assunto com o Padre Ednei Batista.